Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 4 garantias que são, na verdade, verdadeiros escudos do direito penal brasileiro. Pensa neles como as proteções que a gente tem contra o poder que é imenso de punir do Estado. Bora entender isso melhor. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. O que exatamente impede o Estado de punir alguém só por pensar em cometer um crime? Pois é. A resposta para isso está em 4 princípios que são essenciais para garantir que a lei penal não invada a nossa mente, nem puna atos que, no fim das contas, não prejudicaram ninguém. Então, o nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, a gente vai entender por que é tão necessário colocar limites nesse poder do Estado. Depois, vamos explorar um por um os 4 princípios: o da lesividade, o da adequação social, o da individualização da pena e o da pessoalidade. E no final, a gente amarra tudo, vendo como eles sustentam uma sociedade mais justa. Olha só, todo o sistema penal vive numa espécie de cabo de guerra. De um lado, o Estado precisa de poder para proteger a sociedade. Do outro, esse mesmo poder, se não tiver nenhum limite, pode virar uma baita ferramenta de opressão. É justamente para criar esse equilíbrio que os princípios existem. São basicamente as regras do jogo que o próprio Estado é obrigado a seguir. E o primeiro grande limite, a primeira regra de ouro, é esta: o direito penal só pode entrar em campo quando uma atitude realmente machuca ou coloca em perigo um bem importante para todo mundo. É o que a gente chama de princípio da lesividade ou também da ofensividade. A definição aqui é a chave de tudo. Para a lei penal agir, não basta uma ação qualquer. É obrigatório que exista uma lesão de verdade ou pelo menos um perigo concreto a algo que a sociedade valoriza e que a lei protege. É o que os juristas chamam de bem jurídico, como a nossa vida, a nossa liberdade ou o nosso patrimônio. Então, o ponto central é esse: se não tem dano nem perigo de dano, não tem crime. Ponto final. E é por isso que atitudes que ficam só no nosso mundo interno, como só pensar em fazer alguma coisa, ou até mesmo aqueles atos de preparação que não chegam a criar perigo para ninguém, geralmente não são punidos. Isso protege de forma absoluta a nossa liberdade de pensamento. Mas atenção, porque a palavra perigo pode ter 2 caras aqui. Existe o perigo abstrato, onde a própria lei já parte do princípio de que aquela ação é perigosa. O exemplo clássico é portar uma arma ilegalmente. O risco já está ali, presumido. Agora, no perigo concreto, a história é outra. É preciso provar, no caso, que aquela ação criou um risco real e específico, tipo alguém que faz uma fogueira muito perto de um depósito de gás. Certo. Se o primeiro princípio já filtra as ações que não causam dano, o segundo vem para resolver outra questão. O que acontece quando uma conduta, que até está escrita na lei como crime, já é totalmente aceita e praticada pela sociedade? Para resolver essa tensão, existe o princípio da adequação social. A ideia aqui é bem simples. O direito não pode viver numa bolha, sabe? Ignorando a vida real. Comportamentos que são super comuns, aceitos e praticados por todo mundo não deveriam ser tratados como crime. Esse princípio funciona como um filtro de realidade para a lei penal. E ele tem 2 funções bem importantes. A primeira é ajudar a gente a interpretar as leis que já existem, sabe? Limitando o alcance delas para não punir o que é socialmente normal. A segunda é dar um norte para quem cria as leis, para o legislador, para que não saiam transformando em crime coisas que a sociedade já considera normais. Só que cuidado, esse princípio não é um passe livre. Um exemplo perfeito disso é a súmula 502 do STJ. Ela diz com todas as letras que, mesmo sendo uma prática muito comum, vender CD e DVD pirata continua sendo crime, sim. Isso mostra que a adequação social é um guia importante, mas não tem o poder de apagar uma lei assim de forma automática. Chegamos ao nosso terceiro pilar. Agora, imagina a cena. 2 pessoas cometem o mesmíssimo crime. Elas merecem receber exatamente a mesma pena sem tirar nem pôr? A resposta do nosso sistema é um sonoro não. E a garantia disso é o princípio da individualização da pena. E olha, esse não é um princípio qualquer, não. Ele está lá cravado na nossa Constituição. O famoso artigo 5º garante que a pena tem que ser individualizada, ou seja, ela tem que ser feita sob medida para cada pessoa, levando em conta as circunstâncias do crime e as características de quem foi condenado. E essa customização da pena acontece em 3 momentos diferentes. Primeiro, lá na fase legislativa, quando o Congresso cria a lei e já define uma pena mínima e uma máxima. Depois, vem a fase judiciária, que é quando o juiz pega o caso concreto, analisa tudo e fixa a pena certinha. E, por fim, tem a fase administrativa, que acontece já durante o cumprimento da pena, que pode ser ajustada dependendo do comportamento da pessoa. Vamos agora para o nosso último e talvez um dos mais importantes princípios.
Antigamente, se uma pessoa cometesse um crime, a família dela podia ser punida junto. Parece justo? Pois é, o direito penal moderno evoluiu para dizer que a responsabilidade é de cada um e de mais ninguém. É sempre bom a gente lembrar de onde viemos, né? Em tempos de vingança privada, era super comum que a punição se estendesse para a família inteira do infrator. A grande evolução do direito foi justamente quebrar essa ideia de culpa coletiva. E a solução para isso está, de novo, na nossa Constituição, de um jeito super claro e direto. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que isso quer dizer? Que só quem cometeu o crime pode sofrer a punição penal. A culpa não é uma herança, ela não passa de pai para filho. Mas aqui tem um detalhe muito importante. A pena criminal não passa para mais ninguém, certo? Certo. Mas a obrigação de reparar o dano financeiro que o crime causou pode sim ser passada para os herdeiros. Só que tem um limite muito claro. Eles só respondem com o patrimônio até o valor da herança que receberam. O patrimônio pessoal deles está protegido. Juntando todas as peças, fica muito claro que esses 4 princípios não são só detalhes técnicos para advogados. Eles são a arquitetura da nossa justiça penal, os pilares que sustentam aquele equilíbrio delicado entre a necessidade de ter ordem e o respeito sagrado pela liberdade de cada um. Sem eles, a balança penderia com certeza para o lado da opressão. Então, para a gente resumir, temos os nossos 4 pilares: a lesividade, que exige um dano real para ter crime, a adequação social, que conecta a lei com a realidade, a individualização, que faz a pena ser sob medida, e a pessoalidade, que garante que a culpa morre com quem a cometeu. Juntos, eles são o nosso escudo. E para a gente fechar, fica a reflexão. Como é que esses guardiões da justiça impactam a nossa vida no dia a dia? É só parar para pensar em como seria viver numa sociedade sem eles, onde um simples pensamento pudesse levar alguém para a cadeia ou a culpa de um parente pudesse recair sobre a gente. São eles que garantem que o peso da lei seja aplicado com justiça e principalmente com razão.